Vou pedir para que vocês, aproveitar que estão de pé aqui na igreja, abram suas Bíblias em Gênesis 37. Obrigada, Gustavo. Eu sou pequenininha. Gênesis 37, versículo 15. Você que está em casa também, abra sua Bíblia aí. Gênesis 37, versículo 15. Amém? É um motivo de muita alegria estar mais um ano aqui na festividade, né, no mês dos jovens. Eu também fui do grupo ID, glória a Deus. Também quando entrei, não, mais ou menos, né, pastor? Namorando, né? O pastor, ele fez questão de contar para o meu pai, né, que estava acontecendo alguma coisa ali entre eu e o Marcos, no primeiro dia que estive aqui. E ali nós começamos a namorar, namoramos alguns anos, noivamos, nos casamos, tivemos o Anthony, e a gente está um bebezinho aí nessa área, estamos há 10 anos, né, casados, mas eu sempre pedi pro pastor, por favor, deixa eu ficar na mocidade, deixa eu ficar perto deles, deixa eu ficar junto com eles, e foi difícil convencer. Ele falou, você é do ciclo de oração. Eu falava, mas eu não consigo, porque as irmãs, que não sei o quê, as irmãs sempre me trataram com muito amor, com muito cuidado, só que assim, gente, né, Mateus? Não tem comparação, né? Eu lembro do último ano do Mateus no sítio, parece que você não tinha casado ainda. Gente, eu nunca vi alguém curtir tanto um sítio como o Mateus. Ele ficava de cabeça para baixo, no escorrega. Eu falava assim, ei, Mateus, aproveita que é o último ano. Ele falou, por isso que eu tô aproveitando. Então é maravilhoso, né, irmãos? Vamos ler aqui. Gênesis 37, versículo 15 diz assim: E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo, o que procuras? Vamos repetir todos juntos essa pergunta, a parte B. 1, 2, 3. O que procuras? Olha para o irmão do teu lado e pergunta para ele. Você que está em casa. Se você estiver sozinho, pergunte a si mesmo. Amém? Pode se sentar, irmãos. Então, concluindo o meu raciocínio do mês dos eventos dos jovens, né? E eu falava assim, gente, eu tava super empolgada, eu arrumava minha mala, não sei o quê. Aí veio o primeiro ano do Anthony. Eu falava, Senhor, e agora como que eu vou pro retiro? Aí ele ficou bem doente. Uma semana antes, eu fui na semana, eu falei, sangue de Jesus, Senhor, cura essa criança em nome de Jesus, porque eu preciso ir, a minha mala tá pronta, Senhor. Porque eu tava em todas, irmãos, todas. E aí Deus fez a obra, o menino ficou curado em nome de Jesus e fomos todos. E ele sendo o mascote do Grupo ID, né? Que desde bebezinho, no Salvando Vidas, ele tá junto. Então eu falo, é o mascotinho. Já para ele se acostumando, né? Aí você pode achar estranho, né? Porque de todos os versículos de Gênesis 37, eu escolhi esse. Gênesis 37, ele vai falar da história de José, que todo mundo, acredito que aqui conheça, né? Que José era o filho da velhice, e ele era muito amado, e ele era muito presenteado, e ele recebeu uma túnica, e os irmãos ficaram com inveja. Todo mundo já conhece, né? Ou já ouviu falar alguma parte da história de José. Também já ouviu falar que os irmãos tramaram contra ele, né? E aí, nesse versículo diz assim, que o pai falou, olha, vai, vê onde os teus irmãos estão e traga notícia deles para mim. Era meio que a função, né, de José, trazer notícias do irmão. E ali diz que ele tinha por volta de 16 anos. Ele cuidava do rebanho do seu pai. Ele tinha responsabilidades também, ainda não como os irmãos, né, de estarem na guerra e de coisas maiores, responsabilidades maiores. Mas ele tinha responsabilidades. E ali diz que, ali meio perdido, porque o versículo diz assim, um homem encontrou-o perdido pelos campos e perguntou a ele, o que é que você está procurando? Então ele estava meio perdido. Ele estava meio, sabe, não sabia a localização, não sabia direito. Ele ouviu que os irmãos estavam em Dotã, ouviu que talvez estavam em outra cidade. E ali o rapaz, aquele senhor, falou, mas o que você está procurando? Você está tão perdido? O que você está procurando? Não é assim que nós nos encontramos muitas vezes? Principalmente como mocidade? Nós nos encontramos perdidos. Nós nos encontramos, parece
caminho assim que tem vários, assim, que você fala, meu Deus, por onde eu vou? E tem seta pra direita, pra esquerda, pra frente, pro lado, tem uma que fala assim, não vá para esse lado. Não é confuso? Parece que a gente quer tudo, ao mesmo tempo a gente não quer nada. A gente sonha um monte de coisa, ao mesmo tempo a gente já sonha. A gente gosta de uma coisa, assim, já não gosta mais. É um período, uma fase muito conturbada, juventude, né? E é um período que parece que é eterno. Parece, para quem é adolescente, criança, parece que ele nunca vai chegar. Kevin, eu acho que estava assim, nunca vou fazer 15 anos, porque eu nunca vou fazer 15 anos. E eu lembro que eu pensava isso também. Aí pulou por 18. Porque eu nunca vou fazer 18, eu nunca vou... Quando eu fiz 18, eu falei, Jesus, as responsabilidades vão aumentando. O negócio vai ficando feio. Depois, gente, voou. Vou fazer 3.2, mas eu tô bem, graças a Deus. E aí, o que acontece? A gente fica muito confuso, a gente não sabe que área vai seguir profissional. A gente não sabe se casa, se não casa, se namora, se não namora. A gente tá apaixonado, ao mesmo tempo desapaixona. É um negócio muito doido, né? A juventude é uma coisa incrível. E eu posso dizer que eu aproveitei a minha juventude. Quando criança, nós morávamos no... Já morei em muitos lugares, muitos. Mas o que eu tenho mais lembrança é do Pará. Morei no Pará e lá nós tínhamos muitos amigos na rua, no bairro. E a gente brincava na rua, de pique-esconde, brincava de verdade desafio, que era o que eu mais gostava. Olha os desafios, entrar na mata, procurar escorpião. Entrar na mata, procurar ossos de dinossauro, um negócio nada a ver. E era muito legal o desafio de quem subisse na árvore mais alta. E o problema é que eu não sabia descer. Eu nunca sabia descer. Eu subia. E um dia meu pai me encontrou. Meu pai deve estar vendo e vai se lembrar. Era um pé de jambo. E ele dizia assim, desce. Eu falava, eu não consigo. Ele falava, desce, você subiu, você vai descer. Chama o bombeiro. Eu não conseguia. E eu tenho lembranças maravilhosas. Então, viva o seu momento agora. Criança, adolescente, jovem, viva. Eu fiz muitas viagens, né? A minha mãe, ela sempre me deu muito crédito, ela sempre confiou muito em mim. E ela falava, olha, não pisa na bola. Então, eu sempre comecei a trabalhar muito cedo, né? Como a Rebeca falou, eu vendia Avon, Natura, e fazia bolsa, e não sei o que lá, cortava linha de bolsa. Eu fazia qualquer coisa para ganhar uma grana, né? E aí... E eu viajava nos meus primeiros trabalhos, fui estagiária no Tribunal de Justiça, muito jovem, e ali eu viajava, falava com minhas amigas, vamos viajar? Vamos viajar. Viajava bastante, curti bastante, fui em cachoeira, fiz várias coisas legais. Então, por que eu tô falando isso? Porque você, jovem, tem que aproveitar a sua juventude na presença do Senhor. E todas as coisas que eu tô falando, Lucas, foi na presença do Senhor. Eu tive oportunidades de ter uma juventude fora da presença do Senhor, porque eu recebi muitos convites. Eu recebi convites na minha adolescência, porque eu era de uma agência de moda, e ali eu recebi um convite, e aquele convite para mim não era de Deus. E eu era uma adolescente, e para os meus pais era a solução dos nossos problemas, porque eu ia ganhar uma grana naquilo. E a gente poderia sair do aluguel. Então, eles fizeram vários planos. Eu falei, peraí, e pra mim? Ninguém pergunta nada? Eu não quero. Mas você só vai desfilar de biquíni? Eu de biquíni? Não, vou mostrar meu corpo, eu sou o templo do Espírito Santo. E parecia uma coisa tão boba, tão comum, mas pra mim não era, porque eu aprendi isso na escola dominical com o meu professor, que eu precisava guardar o meu corpo. E ali eu falei pro meu pai, por favor, eu não posso, mãe. E aí eles entenderam, compreenderam. Eu falei, olha, eu não quero mais essa vida, não quero mais modelar, não quero mais. Chega. E ali eu falei, Deus vai prover a nossa casa. Nós estamos de aluguel, mas Deus vai prover. E Deus proveu, irmãos. Então você, jovem, vai ter várias oportunidades, vários caminhos para você seguir. A decisão é sua. O seu pai e a sua mãe, eles não vão seguir, não vão tomar todas as decisões por você. Eles vão te aconselhar, eles vão te direcionar. Mas a minha pergunta para você é, o que você verdadeiramente está procurando? Porque a juventude, alguns jovens, eu costumo dizer que tem uns cabeçados e uns descabeçados. Eu falo que a juventude é assim, você é um descabeçado. Não é assim que eu falo, Tati? Tem uns que é descabeçado.
sabe? Porque ele não pensa em nada. Eu tô aqui, tô de boa, meu tênis da Nike, minha camisa não sei das contas, que eu não entendo nada de marca. Pra mim serviu, tá bom, tá ótimo. Mas a juventude gosta desse negócio, né? É Juliette, é não sei o que lá, nem sei as marcas que tem por aí. E aí, não se preocupa com nada. Acha que a vida só é aquilo. Não se preocupa em estudar, não se preocupa em ajudar em casa, não se preocupa se o pai e a mãe vai ter o dinheiro para pagar a conta de água, a conta de luz, a internet, que ele adora usar. Ele não se preocupa, ele só abre a geladeira e fala, ovo de novo? Frango de novo? Não sabe quanto é o quilo. Mas quando a gente casa, né, Rebeca? A gente fala, como é caro, meu Deus, o óleo, que absurdo, que óleo caro, que feijão caro. Não é assim? Mas eu quero que você, juventude que está me ouvindo, você que está aqui, nós possamos verdadeiramente pensar agora, o que eu estou procurando? Porque a Bíblia diz que nós estamos aqui de passagem. O nosso lugar não é aqui. A nossa morada não é aqui. Isso não significa que eu devo agir de qualquer maneira, de forma desordenada. Pelo contrário, você, jovem, é responsável pelas suas escolhas. E elas vão definir todo o seu futuro. Diga comigo, todo meu futuro. Porque se você tomar uma decisão de estudar, mesmo sendo complicado, chato, cansativo, exaustivo, você mais na frente vai receber a recompensa. Mateus, se você, por exemplo, né, tá no trabalho dos sonhos, Mateus, mas se você não tivesse estudado, você estaria nessa vaga? Com certeza não. A Tati é a mesma coisa. Cada um de nós aqui. Que você, jovem, acorde. Porque vai passar tão rápido que você nem vai perceber. Hoje você tem 16, amanhã você tem 18, daqui a pouco você tem 25, daqui a pouco você tem 40. E aí? O que você fez da sua vida? E eu vou ler uma pesquisa que eu vi muito interessante, por Cleiton Oliveira, uma entrevista com Pedro Dulce. Ele é jornalista, filósofo, e ele é da Igreja Presbiteriana. E eu achei interessante o que ele diz sobre a juventude. Prestem atenção. Em entrevista ao jornalista Cleiton Oliveira, o pastor e um dos preletores do Encontro CEPAL 2019, Pedro Dulce, fala sobre os desafios da igreja no século XXI, em especial para aqueles que trabalham com a juventude. CEPAL, ser jovem hoje, o que isso significa? Qual é a principal realidade que está nas entrelinhas desse enunciado? E diz assim, olha o que ele diz. Ser jovem hoje não é sinônimo de ser um jovem em outros períodos da história. O próprio conceito de juventude tem uma trajetória curta. Há 200 anos, quando alguém deixava de ser criança, ele já era considerado adulto. Não temos os diários de adolescente de Johann Sebastian Bach para ler, pelo simples fato de ele não ter curtido essa fase da sua vida, como faz um adolescente de hoje. Ou seja, o processo de amadurecimento era muito mais implacável, sem nenhuma fase de transição, com o desenvolvimento histórico e cultural. E aí eu vou pular, e aí na outra parte diz assim, essa marca fundamental da juventude tem um agravante que se torna o grande diferencial nas estrelinhas de ser jovem hoje. Nós, pelo espetáculo e de entretenimento, nós vivemos em uma cultura marcada pelo espetáculo e entretenimento que elimina o máximo das oportunidades de adquirirmos esse amadurecimento moral. Nós somos literalmente mantidos infantilizados. O termo cunhado da língua inglesa, kikut, uma mistura de kid e adult, é um sintoma desse momento cultural que vivemos. Precisávamos de uma palavra para descrever os esforços da cultura e nos manter em um estereótipo de Peter Pan, um eterno garoto. E a pesquisa vai muito além a entrevista, mas eu achei interessante porque a juventude hoje está dodói, né? Uma juventude Peter Pan. Está no mundo da lua, no mundo da aventura. Acha que é tudo lindo, maravilhoso. Querido, o mundo, ele não vai parar de girar por sua causa. Eu falei isso pro Anthony. Eu falei, filho, o mundo não gira em torno de você. Querido, eu falo isso pra ele. Tem gente que fala assim, é doida, né? O menino vai fazer 4 anos. Mas eu falo isso pra ele.
Porque eu falo, querido, o mundo não gira em torno de você, as coisas não é no seu momento. Nem tudo que a gente quer, a gente pode, nem tudo que a gente quer, a gente tem. Você tem que entender que existe momento e você tem que saber esperar. Porque aqui na pesquisa, na entrevista dele, ele falou, olha, hoje em dia o jovem tá tudo cheio de cuticute. É tudo Twitter, é Insta, é não sei o quê. O Fabinho pregou sobre isso recentemente. É tudo na vibe, né, dos likes, dos people, sei lá, eu não entendo nada disso. E acha que o mundo é só isso, querido? O mundo não é só isso. O mundo não gira em torno de você, você não é estrelinha, sabe? Você tem que acordar. Você quer oportunidades? Eu acho interessante, tem jovem que começa a trabalhar. Né? Ele começa a trabalhar, fazer um estágio, alguma coisa assim, e ele, um ano depois, ele fala, eu quero um aumento. Ai, porque minha empresa não me dá um aumento. Mas o que você fez durante esse um ano? Você estudou? Você fez algum curso? Você se especializou em alguma coisa? O que você vai trazer de bom para a minha empresa? Eu, se fosse dona de uma empresa, eu ia falar isso. Por que eu devo te dar um aumento? O que você acrescentou na minha empresa durante esse um ano? Você estudou? Você fez alguma coisa? Então, juventude, vamos acordar. Não tem mais tempo para isso. E a juventude hoje em dia está cheia de dodói, infantilizados, sabe? Com medinho. Não tem responsabilidades. Não é dado responsabilidades e culpa, muitas vezes, dos pais. Porque a minha mãe, eu ainda adolescente, minha mãe começou a trabalhar, meu pai sempre trabalhou, e ela dizia assim, quando eu chegar em casa, eu quero essa casa em ordem. A louça lavada, a comida pronta, a roupa lavada. Ixi, a lista era gigantesca, mas o pior de todos, lavar o banheiro. Para mim era o pior de todos. Era o castigo da minha vida. Só que aí, o meu irmão estiver assistindo, ele vai comentar aí. Eu dizia assim para ele, você vai me ajudar? Ele dizia não. Eu falei, então é uma frase que eu gosto. Quem não trabalha, não come. E aí eu fechava a porta, fechava a janela, e ele ficava lá, abre a porta, por favor. Eu falei, quem não trabalha, não come. Ué. E a minha casa era aquele piso vermelho que tinha que ficar encerando, sabe? A mão ficava vermelha, a canela vermelha, tudo vermelho. E aí você encerava, não pisava mais, porque se minha mãe chegasse, ela olhava assim, ó, se tinha um pé. E aí no outro dia ele falava assim, eu vou te ajudar. Eu falei, então você vai comer. Agora você pode entrar. E ele era menor que eu, só que hoje ele cozinha, ele limpa a casa e ele faz muito bem. Eu acho que eu tenho uma porcentagem nisso. A Aline pode me agradecer também. Porque, o que é isso? Eu falava, o pai, que é o pai, trabalha, porque meu pai sempre ajudou a minha mãe. Sempre. Sempre eu vi meu pai lavando louça, sempre eu vi meu pai limpando casa, sempre eu vi meu pai cozinhando, sempre eu vi meu pai sempre todas fez as funções ajudando a minha mãe. Eu falava pra ele, porque tu é homem, tu não pode me ajudar? Ah, tu vai me ajudar? Sim. E a mesma coisa pro Anthony. Eu estou ensinando ele a cozinhar, a limpar a casa, ele vai saber tudo. Quando ele se casar, a mulher vai ser, oh, benção, que maravilha. Então, juventude, o que você está procurando? Você está procurando ser reconhecido? Você está procurando ser aceito? Porque a juventude quer ser aceita, né? Por um grupo, por uma sociedade, por um núcleo, lá na escola, na faculdade, né? É o tempo, na minha época, né? Era o tempo do tic-tac, aí veio a época do All-Star, aí depois veio a época da blusa amarrada na cintura, né? Aí vai mudando os negócios, né? Aí agora é do colorido do cabelo, né? Laranja misturado com rosa, e aí da camiseta rasgada, e aí, né? Essas vibes aí da juventude. E aí você quer ser aceito, você quer ser recebido, né? E aí você começa a entrar na onda. Você começa a deixar de ser você começa a perder a sua identidade, e você começa a fazer porque o outro tá fazendo, porque você quer ser aceito. Eu sempre fui a chata, a CDF da sala. Meu cabelo sempre teve chiclete. E eu falava pra minha mãe, eu não quero ir mais pra escola, porque o meu cabelo tem chiclete. As meninas grudavam chiclete no meu cabelo. As meninas escondiam meu material, porque elas diziam que eu era CDF. Não era, gente, é porque eu não enxergava. E eu tinha que sentar na frente. Era só por causa disso. E eu não sabia que era míope. E anos depois eu fui descobrir, não era CDF, é que eu não enxergava mesmo. E aí, você querendo ser aceito, você deixa de ser você mesmo. Você começa
a tomar para você uma identidade que não te pertence. E você, jovem, adolescente, cristão, muito menos. Aí que não te pertence mesmo. Algumas gírias, algumas músicas, algumas rodinhas, alguns assuntos não te pertencem. Você não levantou a mão? Alguém te colocou uma arma na cabeça? Quando você aceitou Jesus, todo mundo aqui lembra? Você em casa, lembra? Quando você tomou a decisão, eu quero aceitar Jesus? Ou alguém aqui não lembra? Eu lembro, com toda certeza e clareza. Então ninguém te obrigou. Servir a Deus, servir a Cristo é uma decisão. Eu decido servir a Deus ou não. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Você pode decidir estar no culto, estar na igreja, fazer parte da mocidade, mas o evangelho está em você? Cristo verdadeiramente mora em você? É muito complicado. Nós precisamos tomar essa decisão. Jovem, você precisa tomar essa decisão. Eu não tenho dó de você, não. Eu sou jovem. Coitadinho, só você na terra é jovem. Existem jovens agora, por exemplo, na Jocum, jovens com uma missão, que estão em países que o evangelho é proibido. Existem jovens da Jocum agora que estão sendo mortos, vivos, queimados vivos agora. Existem jovens que estão lá no centro de São Luís, evangelizando, alfabetizando a Bíblia na comunidade. Existem jovens que estão indo em aldeias, jovens. Jocum, ele é um ministério para jovem. Você vai até lá, você estuda teologia, principalmente, você estuda a cultura de outros países, e aí se você tem a missão, você vai ser preparado para aquele país, para aquela cidade, e aí eles te caminham para lá. E também tem outros eventos acontecendo, por exemplo, retiros. 3 meses, 6 meses, você vai lá e aprende teatro, aprende dança, vai fazer na rua, jovens. E eu pesquisando, tem um grupo chamado, agora que está na moda, Web Crentes, não sei se já viram. São jovens, né, crentes, cristãos, né, no Twitter, no Instagram, que estão o quê? Postando coisas da Bíblia. Versículos, ensinamentos, alguns... Eu sou meio assim com as coisas. Tem uns que eles exageram. Tem uns que eles chegam no pé de ser profanos. Tem que tomar muito cuidado, né? Mas a grande maioria, o que importa é o quê? Eles estão tentando. São cristãos, são jovens cristãos que estão ali mostrando a cara, dando a cara a tapa, dizendo assim, eu sou crente sim. E aí? Porque eles estão aí, a mídia, a sociedade, a escola, a faculdade, qualquer lugar que você for, eles estão deturpando a família, o caráter, a moralidade, a sexualidade. Eles estão dizendo o que você tem que ser e não ser. E você não pode dizer que você é crente? Será que nós já estamos num período, nosso país, o Brasil, onde você não pode declarar que você é crente? Senão você sai morto, apedrejado? Ainda não. E você está se escondendo por quê? E por que nas redes sociais, eu acredito que o Fabinho tenha falado sobre isso, por que você não se declara como um crente então? Por que você curte coisas que não tem nada a ver com a Bíblia? Vai curtindo. E o pior, curtindo e compartilhando, que é mais grave ainda. Você como um jovem cristão não se posicionando. Vamos acordar. Ou você é ou você não é. Ou você jorra água doce ou salgada. As duas não tem como. Então vamos acordar. Você quer ser reconhecido, você quer ser aceito, você quer ser reconhecido pelos seus pais, reconhecido pela igreja, reconhecido pelo ministério. E o que você tem feito para isso? O pastor pode contar com você? Você é um jovem que o pastor pode contar? Ó, pastor, conta comigo. Se o senhor precisar de alguém na porta, se eu precisar de alguém para manutenção, a gente precisa de alguém para fazer a manutenção dos instrumentos da igreja. Não é verdade, Jonathan? Dos pratos, dos fios. A gente precisa de pessoas para fazer a manutenção. Precisou 2 homens casados se levantarem para virem até a igreja, limparem lá em cima. Para quem não sabe, estava o caos do caos. Precisou 2 homens casados se levantarem, sendo que a gente tem um monte de jovens aqui nesta igreja. Precisou uma mulher casada e uma mulher com filhos se levantar para estar aqui no domingo limpando a igreja, no mês dos jovens, porque o jovem não se levanta para limpar.
Tá vendo como os valores estão... E você quer ser reconhecido. Eu mereço respeito como jovem. E o que você tem feito para isso? Aí você quer ser ouvido. Eu preciso ser ouvido, eu preciso ser entendido. Mas eu quero ser ouvido. Mas você tem ouvido? Você tem sentado? Porque para você levantar para ensinar, você tem que sentar para aprender. Você tem ouvido os conselhos? Você tem escutado a sua liderança? Você tem escutado o seu pastor? Os seus pais? Um amigo de confiança? Mas você quer ser ouvido, você quer ser questionado, você quer ser entendido, mas você não entende. Você já tentou entender por que o seu pai ou a sua mãe andam tão preocupados? Será que o salário deles diminuiu 50%, 80%, como alguns mestres, líderes de família desta igreja está acontecendo? Você já tentou entender, ouvir, por que eles estão tão preocupados? Por que você não tem mais aquele seu tênis da Nike, da Olympus, sei lá que marca? Você não está dando mais seus rolê no shopping, bancado por eles? Você já pensou nisso? Porque caso você não entenda ou não saiba, nós estamos no meio de uma pandemia, onde muitas pessoas perderam o trabalho e foram cortadas as suas rendas. Ter comunhão com Deus. Você tem procurado comunhão com Deus? Ou você tem ido, sabe, contra a maré? Ou você tem se dedicado? A irmã Rosana, eu tô vendo, eu não posso estar, mas eu vejo. Olha, vamos começar o devocional. Juventude, cadê vocês? Olha o devocional, a gente tem que estar ali o tempo todo. Eu mando, juventude, cadê vocês no link? Porque vocês não se inscreveram? Cadê vocês no ensaio? Cadê vocês aqui na orquestra? Muitos instrumentos ainda. Porque não é que não era, entenda, Nath. Mas a prioridade deveria ser deles, que tem todo o tempo para estarem, para se dedicarem. Principalmente a música, por exemplo. Só que se vocês olharem para a orquestra, a maioria é casado, tem filhos, grandes responsabilidades. Tem uma pedra na coroa aqui, outra pedra na coroa ali. Que glória! Estão fazendo a diferença. Continuem assim. Mas poderia ser você. Juventude. Ide. Você que está me ouvindo. Tem alguém... Eu vejo glória, que a Mariana se levantou para auxiliar, para ajudar. Mas eu vejo o Vitor, ele fica ali, ó. Ele não pisca. Eu acredito que praticamente ele não consiga assistir muitos cultos, porque é uma grande responsabilidade, ele tem que ficar atento com o som, tem que ficar atento com a luz, e é um monte de botão, um monte de coisa, e ele fica ali com... Gustavo, será que ninguém pode se levantar para auxiliar, para revezar? Juventude, eu tô falando com vocês. Aí você quer ser... mas eu quero, mas Deus não me ouve, Deus não me atende, parece que Deus se revoltou contra mim. E qual tem sido o seu relacionamento com Deus? Você tem comunicado ao Senhor, como o Rian falou? Que versículo lindo que ele falou. Entrega os teus planos ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Foi esse mesmo, Rian? Mas você tem entregado a direção da sua vida? Ou falado, ó Jesus, é o seguinte, fica no banco do carona, ou no banco de trás, melhor, que é mais confortável. Deixa eu comandar aqui, beleza? Não mexe aqui não, tá bom? E aí, você quer que ele faça o quê? O Senhor, ele não vai entrar aonde ele não é convidado. Nunca ele vai fazer isso. Então, se levante hoje. Procure essa comunhão. Esta igreja te dá oportunidades para isso acontecer. Não, você não pode dizer que durante esse período de pandemia, a nossa igreja deixou de fazer qualquer coisa a respeito da sua comunhão. Você não pode dizer. Aconteceu o ciclo de oração. Aconteceu o encontro com jovens. Aconteceu Salvando Vidas, aconteceu devocional, aconteceu um monte de coisa, ensaios, aulas online, escola bíblica nunca parou. Você não pode dizer que essa igreja parou alguma coisa, que não tem nada para você fazer. Não é verdade. Assuma que você não quer fazer, é mais bonito. Fé firme. Tem uma fé firme, constante.
Sabe? Ah, é porque eu sou jovem. Ah, meu Deus. Que coisa, não? Você é jovem. Você é responsável. Você sabe um monte de coisa. Agora, a fé. Eu tomei uma decisão. Os meus pais, eles não serviram a Cristo no início. E eu falei, eu vou seguir a Cristo. Não tem outra opção para mim. Eu vou servir o Senhor porque eu amo esse Deus, eu quero conhecer sobre Ele. E mesmo que eles não aceitem. E por algum tempo eu fui só. E depois eles vieram, reconheceram o Senhor. Tenha fé firme. Juventude, nós vamos passar, daqui para frente, períodos muito difíceis. Será que a sua fé está firme para entrar e sentar num banco de universidade? O Lucas que fez, você acha? Tem que ter sangue no olho, não tem? A fé tem que estar firme, senão daqui a pouco você está acreditando em sapiens, no Big Bang, e não sei o que lá. Se você não estiver firme, eu comentei com a irmã Cida logo lá atrás, há muitos anos atrás. Falei, irmã Cida, o professor falou um negócio lá que eu fiquei duvidando, a minha fé balançou. Eu era muito jovem, lá atrás. Será que você está preparado para sentar no banco de universidade e fazer a diferença como jovem cristão? Você está preparado para fazer a diferença? Porque tem jovens que estão fazendo. Eu tenho certeza, a Maiara sempre testemunha que lá no Belas Artes tem um grupo de jovens que eles se encontram no intervalo, que eles têm WhatsApp, eles testemunham, eles oram um pelo outro. Opa, tem jovem fazendo a diferença ali na Belas Artes. Glória a Deus, Senhor. Mas você está preparado, querido? Para sentar num banco de universidade, sair de lá com um diploma de doutor, de mestre, de sei lá o quê, sem se desviar? Pensa nisso. Pensa bem nisso. Será que o seu diploma é mais importante do que a sua entrada lá no céu? Será que seu reconhecimento diplomático aqui é mais importante? Não estou falando aqui para ninguém estudar, não é isso. Pelo contrário, tem que estudar. Mas seja diferente onde você estiver. Sua sexualidade pura. Será que você está procurando preservar a sua sexualidade? Preservar o seu corpo? Preservar a sua mente? E recentemente entrei numa discussão, num diálogo onde as pessoas... E eu ali, né? E as pessoas falando, né, sobre sexualidade, sobre sexo fora do casamento, sexo com homem com mulher, sexo com 3 pessoas junto, e 4 junto, e ninguém conheceu ninguém, que não sei o que. E eu assim, né? Faz sangue de Jesus, tem poder, Pai eterno, não sei o que lá. Aí vieram pra mim. Vanessa, você não vai falar nada? Eu falei, eu só vou falar que eu não sei nada disso que vocês estão falando. Não quero saber. Não provei nada disso. Glória a Deus, Senhor. E vocês estão tudo precisando encontrar Jesus. Graças a Deus que eu não consegui, que eu não fiz nada disso. Ah, Vanessa, você é santinha, não sei o que lá. Eu tive as oportunidades, acredite. Recebi muitas propostas. Do homossexualismo, das drogas, da prostituição, todas essas. Mas eu amava tanto Jesus, eu queria tanto me aproximar dele, que nada poderia me impedir, absolutamente nada. E eu fui rejeitada. Vários amigos eu perdi, pessoas que eu considerava meus amigos. Eles foram me deixando de lado, quando eu percebi eu estava só. E aí eu falei, quer saber? É melhor estar só do que sem o Senhor. E eu fui fazendo escolhas. Juventude, faça boas escolhas. Preserve o seu corpo. Preserve a sua mente. Porque hoje em dia, eu estava comentando isso com o Marcos. Gente, não tem uma coisa que eles não colocam sexualidade. Refrigerante. Mostra lá a mulher seminua. O que tem a ver? Propaganda de imóveis. Mostra lá um negócio que não tem nada a ver. Se você está sendo bombardeado 24 horas, mostrando você tá errado, você é um bitolado, você é um quadrado, você é não sei o que lá. Não é assim? Aí chega uma hora que você fala assim, eu que tô errado então, não é possível. Se você não estiver firme, sua fé não estiver constante, você vai começar a questionar e duvidar e retroceder e até mesmo negar ao Senhor.
Guarde o seu corpo, guarde a sua mente. Preserve. E aí, uma das pessoas que falaram sobre isso, eu falei assim para essa pessoa, eu falei, mas e aí, você se orgulha disso? Você tá feliz com isso? Ela falou, não tô feliz, eu não me orgulho, eu me envergonho tanto de algumas coisas que fiz. Se eu pudesse voltar atrás, mas eu não quero mais. Essas experiências, eu não quero mais. Então ela se arrependeu, mas tem gente que não se arrepende. Tem gente que continua ali, ó, inundado, preso, amarrado. E ali ele começa, e aí quando volta quebrado, volta amputado. Não queira que isso aconteça com você, juventude, jovem, homem, mulher. O Senhor tem uma oportunidade para você hoje. Tenha bons relacionamentos familiares. Você tem buscado isso? Você tem procurado ter um bom relacionamento? José, talvez ele não tinha intenção de ser o bambambam, de ser o melhor, de ser o filhinho do papai. Ele tinha túnica diferente. O pai dele deu para ele. E ele ia fazer o quê com a túnica? Arrancar as pedras? Porque além da túnica que ele tinha reconhecimento como filho. Sabe por quê? Provavelmente ele era obediente. Provavelmente ele fazia ali, cuidava bem das ovelhas. Você nunca pensou nisso? Você só quer questionar. Sabe? Então, busque esse relacionamento com seus pais. Tem relacionamentos que eu sei são difíceis, são complicados. Mas nós temos que buscar, porque nós vamos trazer isso para o nosso casamento. Se você pretende se casar, você vai trazer, querido. Você vai trazer. Eu estava escutando aquele pastor, o senhor sempre fala sobre ele no encontro de casais. Meu Deus do céu. Do livro do Jaime Kemp. Eu escutando ele falar e ele falando assim, que ele nasceu num lar totalmente desconstruído, onde não havia diálogo e tal. E aí ele tinha duas opções: seguir o que a família dele era, que o pai dele era, ou ser diferente. E ele escolheu ser diferente. Então você tem essa opção de criar bons relacionamentos com seu pai, com sua mãe, com os seus irmãos. Eu tenho 2 irmãos. Eu não cresci com ele. Eu tinha 18 anos quando eu conheci meu irmão. Mas eu sabia que eu tinha um irmão. E eu descobri que eu amava o meu irmão mais velho, quando eu descobri que ele teve um acidente, ou quase acidente de moto. E eu pensei, meu Deus, eu amo meu irmão do mesmo jeito. E aí eu liguei pra ele e falei, Devanes, você tá bem? Eu só quero dizer que eu te amo. Eu acho que ele falou, ela tá doida. Porque falar eu te amo pro meu irmão, que eu cresci do lado dele, passei várias situações do lado dele, é fácil. Mas eu aprendi a amar o meu irmão, Devanes, pelo que ele é. Hoje nós conversamos, nós sentamos juntos. A gente aconselha um ao outro, porque ele é mais velho que eu. Ele me deu 2 sobrinhas maravilhosas que eu gostaria de ter um relacionamento mais estreito com elas. Mas infelizmente eu não tenho. Eu gostaria muito de ter contato com elas, de estar com elas, mas eu não tenho. Sabe, busque relacionamentos, porque se você não fizer isso agora, você não vai conseguir com as suas cunhadas, com a sua sogra. Você não vai conseguir no trabalho. Você não vai conseguir conversar com seu patrão. Isso vai levando, vai te carregando. Então, jovens, busquem relacionamento com a liderança, com seus pastores, com a igreja. Eu sempre busquei me relacionar com a igreja. Sempre. E quando nós fomos embora, né? Aí a gente não ia contar pra ninguém. E aí, de repente, não sei como contou. Quando eu vi os irmãos tudo lá abraçando a gente e deram cesta e não sei o que lá, eu falava assim, gente, mas eu achei que ninguém, né? Eu sou sempre muito dura, muito assim, né? Eu tô melhorando, porque eu era pior, viu, Rebeca? E os irmãos gostam de mim, eu não sabia que os irmãos gostavam de mim. Eu não sabia. E aí a gente foi embora, ficamos alguns meses fora e eu senti tanta saudade de vocês. E aí eu voltei. Criei bons relacionamentos. Juventude, às vezes tem uma senhora aqui que é viúva.
Você já sentou com ela para conversar? Porque talvez ela não tenha esse relacionamento em casa. Os filhos não tá nem aí. E a irmã Nilda, que partiu para o Senhor, como eu amava aquela mulher. Eu falava, olha, hoje é o seu dia da beleza. A senhora vai lá para casa. E eu fazia a unha dela, fazia a limpeza de pele, hidratava o cabelo, e ela ficava se sentindo importante. E quando ela partiu, eu não estava aqui. Foi muito difícil para mim. Busque relacionamentos. Não espere perder seu pai, a sua mãe. E eu estou falando porque pra mim é difícil, porque eu sou uma pessoa muito, muito reservada. Eu sou uma pessoa muito, muito assim, eu não sou uma pessoa de ficar abraçando, beijando. Não sou. Mas às vezes eu acho que Jesus fala assim, minha filha, pode ser o último abraço. Então, mantenha bons relacionamentos, mantenha contatos. Como é bom ter contato, sabia? O QI, o que indica? Eu que o diga, né? Ô, glória! É maravilhoso. Porque quando você tem bons relacionamentos, você cria uma boa fama ou má. Você tem duas opções, né? Uma boa ou má fama. Às vezes você nem tá apto para aquilo ali, mas a sua fama é tão boa que a pessoa fala assim, vou te dar uma oportunidade. Porque me falaram bem de você, tenha bons relacionamentos. Amém? Eu já tô terminando, irmãos. Seja útil na obra, no ministério, já falei sobre isso, estou sempre falando com a juventude. Nós vamos ter uma escola. Tem um lugar que eu passo lá todos os dias. Esse prédio está fechado. Esse prédio é enorme. Ele é lindo. Faz anos que eu passo por ele. E toda vez que eu passo por ele, eu falo, Senhor, podia ser aqui a nossa escola. Olha, tem torres. Olha, aqui poderia ser a biblioteca. Aqui poderia ser, irmãos, eu fico sonhando. Todos os dias eu passo por lá. Os irmãos devem passar por lá também. E você fala assim, você é doida, não quero saber. Falavam para olha lá o sonhador. Lá vem o sonhador. Os irmãos dele falavam assim para ele, né? Só que os sonhos de Deus, eles se cumpriram na vida de José. Porque José era fiel a Deus. Ele viveu encarcerado, foi vendido. Ele viveu ali na prisão, mas ele permaneceu fiel a Deus. E os sonhos, e aí ele foi construindo histórias, bons relacionamentos. E o copeiro falou, olha, quando eu estiver lá, eu não vou se esquecer de você não, viu, José? Porque eu sei que você tem um dom. E aconteceu. Ninguém conseguia interpretar. Só que José tinha bons relacionamentos. E ali houve a oportunidade dele declarar, de usar o dom, o ministério que ele tinha ali para com o rei. Ele foi reconhecido. Você também vai ser reconhecido. Não se preocupe. O Senhor está preocupado com isso. Que você seja bem-sucedido, que você tenha uma casa confortável, um carro confortável. Ele está preocupado com isso. Mas e você? Será que vai ter lugar para ele no seu carro? Será que a sua casa, a sua mansão vai ter lugar para ele? Será que seu anel de diamante, seu brinco de brilhante, de esmeralda, será? Querido, onde está o teu coração? Eu sempre falo isso. Que você possa ser útil. Que você possa ser um exemplo para os fiéis. Que você possa construir histórias. Eu construí histórias. Por onde eu passei? Desde o meu primeiro trabalho, lá no Tribunal de Justiça, eu construí histórias. Eu era uma adolescente, uma menininha. E ali a minha chefe era a Sônia. E ali nós conversávamos, eu fico pensando, nós falávamos de Jesus, porque ela também era crente. Olha como Deus prepara. Deus prepara tudo. Você pensa como a Rebeca falou, você acha que Deus está assim, né? Não, Ele é muito comprometido com as promessas dEle. Ele é comprometido. E Ele cumpre todas elas. No tempo certo. Não esteja ansioso. Espera, vai acontecer. Enquanto não acontece, adora a Deus. Serve a Deus. E eu vim construindo histórias por onde eu passei, nos bairros que eu morei, pessoas que eu conheci. E ninguém pode chegar até o meu pastor e falar algo contra mim. Ninguém. Como já tentaram fazer, não é, pastor? Já tentaram fazer isso. Só que não haviam provas. Porque não tinha. E às vezes que eu errei,
eu fui até essas pessoas e eu pedi perdão e eu me reconciliei com elas. Não porque eu sou boa, mas porque eu sirvo um Deus tão bom, tão maravilhoso, que tem me ajudado todos os dias. Porque por Ele vale a pena tentar. Por Ele vale a pena matar um leão todos os dias. Por Ele vale a pena, porque eu estou levando um nome. E não é qualquer nome que eu estou levando. Eu estou levando o nome do Yeshua, do grande eu sou. Não é qualquer nome que eu estou levando, é o nome do meu Deus. Então eu não posso. Toda vez que eu quero tomar uma decisão, eu fico assim: Senhor, e o Senhor? Senhor, e aí? Como é que vai ser? Senhor, e minha comunhão contigo? Senhor, e aí? O que vai acontecer? Me desespera, Mayara. Isso me preocupa, isso me tira o sono. Eu não consigo simplesmente sair tomando decisões sem pensar no meu Deus, na minha comunhão com Ele. Eu não consigo, porque o meu relacionamento com Ele é mais importante. É muito importante do que qualquer coisa. Nós temos vários exemplos na Bíblia. José, Samuel, Esther, Daniel, Timóteo. Eu peço, com a permissão do pastor, que a igreja se levante. Você que está aí na sua casa, você se levante do seu sofá, de onde você estiver. E também eu pesquisando, tem um grupo chamado UMP, maiúsculo, UMP Players. Eles são um grupo de jogos virtuais, online, cristão. UMP Players. Eles são jovens que se encontram, eles jogam, e ali eles falam de Jesus, eles testemunham, eles contam o seu dia a dia. E ali eu vi relatos de pessoas que pensavam no suicídio, eles entraram ali, e no meio dos jogos, entre um intervalo e outro, quando o negócio não tá tão tenso, né? Que eu não jogo, mas tem hora que parece estar mais tenso, eles conversam de Jesus. Tem lugar pra você, crente, jovem crente. Tem lugar pra você nos jogos, tem lugar pra você no Twitter, no Insta, tem lugar pra você no Web Crentes. Você pode fazer um monte de coisa pra Jesus e permanecer fiel. Tem o Jocum, tem um monte de comunidade aí precisando aí ouvir do Senhor. Tem tribos indígenas precisando da sua força. A nossa igreja precisa da sua força. Porque você é forte, jovem, você é forte e já venceu o maligno. E aqui em 1 Timóteo, diz assim, olha, cadê, meu Deus? Diz assim, ó, 1 Timóteo. Cadê, gente? Alguém acha o versículo pra mim? 4:12, diz assim, ó. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Vocês, jovens, têm potencial, sim. Vocês podem alcançar as mídias sociais, vocês podem alcançar Twitter, vocês podem alcançar os tribunais, vocês podem alcançar a ciência, vocês podem alcançar a política, vocês podem estar onde vocês quiserem, servindo a Deus. Vocês podem estar em grandes multinacionais, vocês podem estar nos tribunais de justiça, vocês podem estar em grandes empresas, servindo a Deus. E eu também pesquisei que tem um grupo de jovens cristãos na ciência. Jovens cristãos na ciência. Agora eu não anotei, mas tem. Eu pesquisei. Eles estão ali estudando teologia, estudando a ciência e mostrando o Deus que eles servem. Tá lá biomédico, médico, sei lá como é que chama. Crentes. Reconhecendo o Senhor através da ciência. Também tem lugar para você, crente. Jovem crente, se levanta hoje. Sabe? Tira a máscara, joga a capa no chão, mostra verdadeiramente que você é crente. O Senhor não vai te abandonar. Mas Ele diz assim, se você me negar, se você se envergonhar de mim, naquele dia eu vou dizer, afasta-te de mim. Afasta-te de mim.
porque eu não te conheço. Cuidado. Hoje é o dia de você tomar a decisão, de voltar atrás, retroceder, parar. Irmã Vanessa, mas eu pequei demais, irmã Vanessa, eu fico parecendo um ioiô. Não tem problema, arranca essa corda desse ioiô e você vai parar de ser ioiô e você vai servir a Deus. Sim. Você vai reconhecer como Davi pecou e falou assim, olha Senhor, eu sou um pobre, um miserável. Eu não sou nada, mas Senhor, eu preciso que o Senhor me perdoe. E ele rasgava as vestes dele, se jogava no chão. Nós podemos fazer isso hoje. Você pode voltar hoje para Jesus, você que está na sua casa. Você pode voltar para o Senhor hoje, agora, não deixe para amanhã não. Serve hoje. Pega teu som que está descrente, converte ele de novo. Tira esse som, essas músicas aí, coloca diante do trono. Apocalipse de G6, sei lá o que você vai colocar. Converte ele de novo. Converte o teu carro que estava descrente. Oh, glória! Até o cachorro está descrente. Converte esse cachorro de novo. Teu violão, a tua guitarra, a tua bateria não tem tocado mais louvor. Para! Hoje você vai voltar a tocar. Vai adorar o Senhor. Vai servir a Deus com o seu instrumento. Hoje é o dia que o Senhor preparou para mim e para você, para sermos melhores do que ontem. Todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus. Mas nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Porque Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Quando Ele morreu, Ele sabia quem eu era, quem você era. Ele sabia. Mas mesmo assim Ele morreu. Ele foi humilhado, Ele foi caluniado. Mas no terceiro dia, Ele ressuscitou. E Ele disse assim, olha, não se preocupa não, eu vou voltar. Mas eu vou preparar um lugar para mim e para você. Essa é a nossa esperança. Ele vai voltar. E quando nós subirmos em glória, tem um lugar preparado para mim e para você. O seu lugar não é aqui. O seu lugar é lá. Oh, glória. Eu costumo dizer que eu não sei em que andar eu vou estar, mas eu quero é estar. Seja no primeiro, no segundo, no terceiro, no quartinho do fundo, eu quero é estar. Porque vale a pena. Aleluia. Eu queria que a mocidade cantasse aquele hino. Vocês cantaram. E nós vamos orar ao Senhor. Você que está na sua casa, você vai orar. Você fala assim, olha, eu não tenho dado um bom exemplo, um testemunho. Mas Senhor, hoje eu quero mudar. Eu fico pensando em Paulo, quando ele não só deixou de ser cego fisicamente, mas como espiritualmente. Como ele foi questionado, a gente falou isso no culto ontem, né, Mayara? Você acha que o Paulo chegou em toda a igreja e ele falou assim, irmão Paulo, lógico que não. Esse irmão aí matou a igreja, matou os irmãos, queimou todo mundo, esse irmão aí não recebe, ele não. Ele teve ali que servir ao Senhor e mostrar testemunho na vida dele. E aí ele foi sendo reconhecido como crente. Querido, se esse é o preço que você tem que pagar, então pague. Vale a pena. Porque hoje é o dia. Não deixa pra amanhã, não. Você acha que jovem não morre? Dá uma passadinha lá no São Luís. Dá uma passadinha aí nesses lugares aí, sabe? Vê lá a idade. Tem 12, 13, 18. A maioria entre 18 e 27. Tá cheio. Sabia disso? Então não perca a oportunidade de hoje, não. Se você tá ouvindo essa palavra, é porque o Senhor, Ele te ama tanto que Ele te deu mais uma oportunidade hoje. Porque amanhã nós não sabemos se Ele vai voltar em glória ou individualmente para mim e para você. Amém?